isso, porque eu repito isso várias vezes por dia, mas tudo que eu fizer de conta eu vou te enviar no WhatsApp depois. Então você não precisa copiar nada, tá? Tá. Vamos ver. Enem de 2017, então. Em algumas residências, cercas eletrificadas são utilizadas com o objetivo de afastar possíveis invasores. Uma cerca eletrificada funciona com uma diferença de potencial elétrico. Rapaz, que enunciado grande, hein? De 10 mil volts. Para que não seja letal, a corrente que pode ser transmitida através de uma pessoa não deve ser maior do que 0,01 ampere. Sério que é só isso? Pouco, né? Pouquinho. Muito bem. Já a resistência elétrica corporal entre as mãos e os pés de uma pessoa é da ordem de 1.000 ohms. 1.000 ohms é um resistorzinho que a gente compra. Para que a corrente não seja letal a uma pessoa que toca a cerca eletrificada, o gerador de tensão deve possuir uma resistência interna que, em relação ao corpo humano, muito bem, para que não seja letal, né? Ou seja, vai ter a ver com os dados que eles nos citaram, né? Esse. Você já tentou fazer essa conta ou ainda não tentou? Eu tentei, sim. Não conseguiu. Certo. Bem, vamos ver, né? A ideia aqui é a pessoa entrar em contato com a cerca e formar um circuito elétrico, né? Acontece que a pessoa vai virar um resistor na prática, beleza? Só que esse resistor ele vai estar em série com a resistência interna aí do gerador, né? Não importa tanto para a gente aqui, porque nem sei se foi citado, na verdade. Bem, de toda forma, é isso que aconteceria no mundo real. Você provavelmente já viu a resistência do gerador, certo? Normalmente eles chamam de Rzin. A resistência total vai ser a resistência do gerador mais a resistência do ser humano aí, né? Essa vai ser a resistência total desse circuito. Ou melhor, resistência equivalente. Por quê? Porque se você coloca a mão aí no circuito, né? Você vai entrar em série com o circuito. Toda corrente que passa no circuito vai passar em você. Ok? Ok. Muito bem. Se a corrente dividisse, pelo menos, né? A morte seria menos dolorida. Me diz uma coisa, eu preciso entender mais da sua situação. Você está querendo passar em quê mesmo? Medicina. Muito bem. E você já está fazendo cursinho há muito tempo? Como é que é? Não, tô fazendo cursinho há um mês. Oi, não escutei o que você falou. Tô fazendo cursinho há um mês, aproximadamente. Você Talvez saiu do nem ensino isso. médio quando? Então, eu comecei a trabalhar muito nova. Saí de casa muito nova. Então, eu abandonei o ensino médio e fiz supletivo. Quantos anos você tem? 18. Fala sério. Um adolescente ainda. Pensei que já estava perto dos 30. Ó, nada a ver. Não. Cérebro suficiente para queimar aí e passar em medicina. A questão é que, como você começou há pouco tempo no cursinho, pode ser que tenha muita matéria que você nem tenha visto, né? Afinal de contas, você fez supletivo e tal. Daí, por exemplo, uma questão como essa, que é para ser uma questão um pouco mais simples, né? Acabou te causando confusão. E até acho estranho tão pouca gente ter acertado, mas vindo de Brasil também, né? Não dá para comparar, né? Da turma do Brasil É, aí, eu erra não tudo fiz mesmo. nem o segundo, nem o terceiro ano do ensino médio. Então você não sabe matéria nenhuma, né? Portanto, é importante que você sempre veja aí as coisas, tem um livro, né? Assim, focar. Eu gosto muito de resolver a questão do Enem, muito mesmo. Mas talvez na sua situação, mesmo querendo passar no Enem, já que você não viu essas matérias no ensino médio, que é passar num curso seríssimo, né? Muito difícil de passar. Tem muitos alunos que estão numa situação um pouco melhor que a sua, e mesmo assim vão ter dificuldade para passar, etc. Eu acho que você, assim, concluindo tudo que eu falei,
acho que você deveria, né, pegar o livro e estudar assunto por assunto, entende? Eu vou te passar uns livros PDFs que eu tenho aqui, podem te ajudar. Com certeza você tem os seus livros, mas esses aqui eu confio e eles são bem didáticos, fazem tudo bem aos poucos. Vou te mandar os de física por enquanto. Perfeito. Ah, bem, pega um de física, né? Também não adianta mandar os três e você não vê nenhum deles. Isso aí tem coisa para um ano inteiro. Anyway, tá aí a conta, né? Essa conta é muito fácil, porque é só usar a lei de Ohm, né? A lei de Ohm é uma das fórmulas mais utilizadas em Enem. U igual a RI, beleza? URI, onde o U é a diferença de potencial, o R é a resistência equivalente do circuito e o I é a corrente total do circuito, né? Caso você esteja falando do circuito todo, é claro. Que nós estamos falando do circuito todo. E daí, como é que vai ficar então, né? É só jogar na fórmula. Por exemplo, o U é a diferença de potencial que ele citou aqui, 10.000 volts. Então, em vez de escrever 10.000, ou melhor, ao invés de escrever 10.000, vou colocar 10 na 4, ok? Tem Uhum. 4 zeros, notação científica. Tá. Notação científica não é frescura minha, tá? Não é uma coisa para te complicar, é para te descomplicar. É muito importante que você saiba lidar com base 10, beleza? Uhum. Agora a resistência equivalente. Bem, a resistência equivalente vai ser a resistência. Ó, veja só, né? O gerador de tensão deve possuir uma resistência interna que, em relação à do corpo humano, por isso que eu te falei, que a resistência equivalente vai ser a resistência do corpo humano mais a resistência do gerador, beleza? Uhum. Foi isso que faltou para você, né? Mais a resistência do corpo humano, que, de acordo com o enunciado, é 10 na 3, 1000. Vezes a corrente. A corrente é 0,1, ou seja, dois números depois da vírgula, ou seja, 10 na menos 2, tá bom? Uhum. Agora, agora virou matemática básica aqui, né? A gente quer isolar o resistência do gerador. Então, existem várias formas de fazer isso, né? Mas o certo é a gente deixar o RG sozinho. Vamos começar passando esse número que está multiplicando para o outro lado dividindo. Vai ficar 10 na 4 dividido por 10 na menos 2 igual a RG, a resistência do resistor, a resistência do gerador, mais 10 na 3. Ok? Ok. Alguma coisa que você não entendeu até agora? Por enquanto eu tô acompanhando. Eu costumo ter uma aula um pouco mais participativa, porque o aluno, ele não adianta ele só ver eu fazendo, né? Que vai chegar na hora da prova e não vou estar lá para começar a questão, para mostrar para ele que está no caminho certo, etc. E também, se for para ficar vendo alguém resolver conta, põe no YouTube. Portanto, eu estou fazendo aqui e depois eu vou te pegar uma questão bem parecida com essa, tá bom? Para que você faça, tá bom? Ok. Tá bom. Então, preste bastante atenção aí que logo vai ter uma questão parecidinha para você resolver. Beleza. Então, deixa eu já pegar ela aqui. Muito bem. Então tá bom, agora é matematiquinha básica, né? Vamos resolver isso aqui. 10 na 4 sobre 10 na menos 2. A gente sabe que na divisão de bases iguais diminui o expoente de baixo. Então vai ficar 4 menos menos 2, igual a RG mais 10 na 3. Trocar as coisas de lado, né? Vai ficar RG igual. Quem que é isso aqui? 4 menos menos 2. Menos com menos dá mais. Menos com menos dá mais. Então vai ficar 10 na 6. Certo? Uhum. 10 na 6 menos 10 na 3. Muito bem. Tá bom? Só passei os números para outro lado, etc. É, bem, a princípio é isso aí. Agora,
Agora tem que resolver essa conta. Como é que vai ficar aqui, né? Porque 10/6 é um número muito grande, enquanto 10/3 é um número bem pequenininho. O que nos resta aqui é deixar 10/3 em evidência e escrever 10/6 como 10/3. Porque 10/3 vezes 10/3, a multiplicação de bases iguais somam-se os expoentes. 3 mais 3 é 6. Agora, como é que eu faço para aparecer o menos 10/3? Menos 1. Por quê? Porque 10/3 vezes menos 1 é menos 10/3. Então, novamente, esse assunto ele não é bem assunto de ensino médio, né? Isso que eu acabei de fazer. Continhas de potência envolvem lá fim do primário, certo? Lá fim do ensino fundamental. Então, eu só quis reescrever o cara aqui de cima desse jeito, para deixar mais claro algumas coisas para gente. Por hora, eu quero ver se você entendeu. Veja só. Eu posso transformar isso aqui no cara aqui de cima. Se eu multiplicar por chuveirinho aqui, né? Bases iguais somos expoentes, 3 mais 3 dá 6. E se eu multiplicar aqui, 10/3 vezes menos 1 é menos 10/3. Ok? Então você concorda comigo que eu posso. Que foi o que eu fiz, né? Eu posso pegar esse cara e transformar nesse? Entendeu a conta que eu fiz? É, mais ou menos. O menos um, o que que ele tá? 10/3 vezes menos 1 é quanto? 10/3. Menos 10/3, certo? Menos 10/3, tá. Isso. 10/3 vezes 10/3, bases iguais, somam os expoentes, certo? Uhum. Agora, por que que eu estou fazendo isso, né? Porque parece que eu estou complicando. Na verdade, eu estou fazendo uma coisa que é necessária. Por quê? Porque ele pega e fala aqui no enunciado, olha só. O gerador de tensão deve possuir uma resistência interna aqui em relação à do corpo humano. Ela é quantas vezes maior que a do corpo humano? É isso que ele quer saber. Beleza? Mas qual que é a resistência do corpo humano? A resistência do corpo humano é 1000. É 10/3. Eu estava chamando de R, a resistência do corpo humano, é Rzão, né? Vou chamar de RH, resistência do corpo humano, tá bom? Uhum. Ou seja, se eu tenho 10/3 aqui, isso aqui é o 1000, é o RH, resistência do corpo humano. E aqui de novo eu tenho resistência do corpo humano. Menos 1. O quê? Um homem. Muito bem. Então, eu posso pensar assim, como eu posso pensar o seguinte também. Em vez de colocar 10/3 aqui, o certo aqui é eu pensar que isso aqui é o número 1000 mesmo. E aqui menos 1. Muito bem. Então vamos aos poucos. Estou procurando um valor para a resistência do gerador esteja relacionado com a resistência do corpo humano. Manipulei, usei a lei de Ohm aqui, manipulei matematiquinhas, potenciação, etc. Cheguei nessa expressão, fiz mais uma simplificação utilizando propriedade de potência, e me parece que tem que revisar, ou desse jeito. O enunciado me pede para eu reescrever o problema, para eu escrever a resistência do gerador em termos da resistência do corpo humano. Eu sei que a resistência do corpo humano é 1000. Então eu vou colocar resistência do corpo humano aqui. Poderia ter deixado 1000? Poderia. Mas eu quero que fique bem claro para você qual das respostas é a certa. E colocando a resistência do corpo humano aqui, vai ficar bem claro para você qual é a certa. Daí aqui eu escrevi 10/3 como 1000, menos 1. Bem, quanto que é 1000 menos 1? 1000 menos 1 é 999. Então eu consigo reescrever que a resistência do gerador ela é 999 vezes a resistência do corpo humano, tá vendo? Ou seja, física não é só ficar fazendo conta. Física é interpretação.
Eu pego e concluo isso, que a resistência do corpo do gerador é 999 vezes, por quê? Porque 1000 menos 1, 999, vezes a resistência do corpo humano. Nós temos uma opção parecida com essa lá, vamos ver. Para que a corrente não seja letal a uma pessoa que toca a cerca eletrificada, o gerador de tensão deve possuir uma resistência interna que, em relação ao do corpo humano, é praticamente nula? Não. Poxa, em relação ao corpo humano é 1000 vezes maior que a do corpo humano. Aproximadamente igual, não. 1000 vezes não tem nem perto de igual. Milhares de vezes maior? Milhares de vezes maior? Sim, né? 1000 vezes maior. Então, eu acho que é essa. Na ordem de 10 vezes maior, não. Não é 10 vezes maior, é 1000 vezes. Na ordem de 10 vezes menor, não. É 1000 vezes maior. Então a resposta certa é C. Beleza? Uhum. A gente só percebeu a resposta certa fazendo todas essas manipulações matemáticas. A parte da física aqui era mais fácil. Duas fórmulas. Duas fórmulas bem bobas, por sinal, onde os valores já estavam todos denunciados. Que é um pouquinho mais complexo, é todas, primeiro, todas essas manipulações matemáticas, que querendo ou não é coisa de ensino fundamental, mas tem gente que não sabe, né? E principalmente aqui, onde eu quis parar um tempo explicando, né? Eu ia deixar simplificado em evidência para poder substituir 1000 pela resistência do corpo humano. E assim te mostrar que era 999 vezes a resistência do corpo humano, que é praticamente 1000 vezes, certo? Uhum. Daí a resposta certa é C. Entendido? Sim. Bem, de novo, né? Esse é um probleminha fácil. Tem problemas aí de eletrodinâmica, que envolve ponte de Wilson, sem falar dos problemas de campo magnético. Então, cai um desse aí, tem que agradecer ao Papai do Céu. Só para você. Imagina assim, então. É, Difícil. só para você ter um pouco da noção, assim, da dificuldade, né? Que tu queres passar num curso muito complicado, né? Eu poderia vender sonhos, assim, para ti, mas o que eu posso dizer é, você vai ter que estudar pra caramba. Muito Eu bem. sei disso. Me mostrei um difícil, então. Não, vamos fazer o seguinte. Como eu te falei, né? É sempre bom que você participe da aula também. Eu peguei um problema bem parecido com esse, tá? Você viu eu fazendo agora. Vai mudar praticamente só os números. Desde 1000 ali é 800, etc. Beleza? Eu te mandei Uhum. no WhatsApp a questão que eu acabei de fazer. Vai ser a mesma estrutura. A única coisa que você vai ter que fazer aqui é algumas continhas com esses números diferentes. Ok? Então, eu vou querer que você faça, e como eu sempre falo para os meus alunos, sem ficar me perguntando, professor, é desse jeito, é por aqui, é por ali, porque eu não vou estar lá na prova para dizer para vocês o caminho. Mas aí não Então, seria melhor eu resolver essas questões aí sozinha pra depois trazer não, pra aula? não, eu sempre faço assim com os meus alunos, é assim que funciona. Então, tente começá-la e quando você achar que terminou ou achar que tá tudo errado, não adianta continuar ou parar em alguma parte, daí você pode me enviar uma foto, beleza? Uhum. Show de bola.